Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou a si mesmo. Isso está em Gálatas 2, versículo 20. E a gente vai entender um pouquinho melhor e falar a respeito sobre esse versículo e o que ele pode nos relacionar com a questão da idolatria. Vamos pensar um pouquinho mais. Bom, antes, você é muito bem-vindo nesse canal. Se você gostar desse vídeo, você vai curtir, evidente. Se você quiser, você faz um comentário e você pode compartilhar também, tá bom? E se quiser também, tá aí totalmente aberto para você ser um inscrito desse canal e a gente aí poder estar sempre junto, conversando e debatendo e refletindo sobre algumas coisas. Bom, esse texto que Paulo descreve no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele é muito interessante, ele é muito propício, muito verdadeiro e deveria ser algo que, pelo menos para os cristãos, deveria ser uma máxima, uma grande verdade. Mas a idolatria tem pesado fortemente e a gente tem visto uma enormidade de dificuldade sobre essa situação, pessoas que não estão conseguindo viver esse versículo. Bom, e aí é por isso que eu relaciono esse versículo com a idolatria, porque a idolatria muitas vezes a gente visualiza como uma forma equivocada. É claro, também são idolatrias, mas a gente coloca o campo da idolatria apenas como questões como adorações a outros deuses. O mundo evangélico ficou muito conhecido pela questão de dizer que a idolatria era adoração a outros santos. Mas existe muito mais sobre idolatria. Em um resumo bem simples e que muitos já conhecem, a idolatria nada mais é do que você adorar qualquer coisa acima de Deus. Então, se você coloca o seu trabalho acima de Deus, isso é uma idolatria que você está gerando em si. Se você coloca bens, casa, carro, imóvel, qualquer coisa, dinheiro acima de Deus, na frente de Deus, isso é uma idolatria. E é claro que essas coisas têm que ser muito bem avaliadas, porque por mais que sejam coisas importantes, mas a gente precisa avaliar. Bom, mas agora tem uma idolatria que, ao meu ver, é a pior de todas, e creio que muitos vão concordar, que é a que talvez a gente mais esconde, mas ela existe, e ela é a que muitas vezes pode estar nos derrubando, nos tirando da presença de Deus e de viver exatamente o que Paulo descreveu, que é não mais nós vivemos, mas Cristo viver em nós, que é a idolatria a si mesmo. Sim, essa é talvez a pior de todas as idolatrias. Você vai viver a si mesmo, está muito relacionado a você deixar de fazer coisas que agradam a Deus para fazer coisas que agradam a você mesmo. Algo bem interessante que a gente pode colocar sempre na nossa vida para a gente avaliar, para a gente ponderar e para a gente descobrir como é que está a nossa idolatria a nós mesmos, a esse Deus que é o Deus do eu, é você relacionar quando você vê que você relaciona muitas coisas do tipo, eu não gosto, eu não quero, eu não acho correto, eu não vejo assim. É claro que existem situações onde você vai usar a palavra eu, isso é evidente. Mas isso tem que ser muito bem refletido, tem que ser sempre muito bem pensado, porque muitas vezes você vai dizer e relacionar essa palavra eu em cima de situações, de coisas e circunstâncias das quais você vai dizer eu não gosto, mas é alguma coisa que Deus gosta. Você vai dizer eu não faço, mas é alguma coisa que Deus quer que você faça. Você vai dizer assim, não quero, mas é alguma coisa que Deus quer. Vamos tentar só relacionar aqui um exemplo, tá? Apenas um exemplo. Deus fala sobre o perdão, Deus relaciona o perdão, e o perdão é algo muito difícil para o ser humano. Por quê? Porque o perdão é você dar a alguém um ato de perdão, quando muitas vezes essa pessoa verdadeiramente até nem merecia isso. Mas a gente precisa lembrar que o maior perdão de todos foi Deus quem nos deu. Então, ou seja, o perdão, o que ocorre com o perdão? Pedir perdão não traz o perdão de fato. O que traz o perdão é o arrependimento da pessoa. Mas
para você dar o perdão, para você praticar o perdão como ele deve ser feito, o que acontece? Você precisa tirar o seu eu do centro e colocar Jesus, para que você entenda que muitas pessoas podem errar com você, podem fazer coisas ruins com você, e mesmo assim você vai perdoá-lo, mesmo assim você vai colocá-lo na posição, eu sempre digo isso, na posição em que ele estava antes de cometer o seu ato de injustiça, vamos assim dizer. Existem outros pontos, como amar. Muitas vezes você não quer amar, é ser solícito, enfim. A Bíblia, ela nos revela e nos traz diversas e N situações onde você vai ser menos você e mais Cristo. Então é isso, minha gente. A gente vai entender, se a gente buscar, a gente vai começar a compreender que, na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho, ele não é uma doutrina de melhoramento, mas ele é uma doutrina de transformação. Transformação em quem? Transformação na pessoa de Jesus Cristo. Então, o amor, o perdão, a misericórdia, você fazer todas essas coisas que se relacionam na Bíblia, você não se embriagar com vinho, você não estar se enturmando em coisas, em amizades com o mundo, tudo isso faz com que você comece a ser verdadeiramente menos você e mais a Deus. Novamente, eu vou recordar que eu acho bem interessante. Quanto mais você usa a palavra eu para a sua vida, quanto mais você usa isso mais demonstra o quê? Mais demonstra o quanto você está afastado de viver exatamente Gálatas 2, de viver exatamente aquilo que a palavra de Deus te diz para viver, né? Que é o quê? Que você diminua para que ele cresça. E como é que Deus vai crescer na sua vida se você ainda está muito ligado à questão de eu não gosto, eu não quero, eu não faço, eu não concordo, eu não quero desse jeito. Então, a gente precisa lembrar que tudo aquilo que está na Bíblia, tudo que é relacionado desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança, tudo aquilo que vem sendo colocado a nós, aquilo deve ser feito. E não é uma situação a gente fazer isso ou aquilo que lá está porque a gente gosta, porque a gente concorda, mas por quê? Porque Cristo vive em nós. E é isso que nós devemos demonstrar, é isso que nós devemos fazer. Então, por isso que a idolatria, e a idolatria a si mesmo, é a pior de todas as idolatrias. Porque sim, nas outras existe até certas dificuldades, mas você pode muitas vezes deixar de praticar essas idolatrias. A idolatria a si mesmo, ela é muito difícil, muito complexa, porque ela requer renúncia, porque ela requer que você deixe a sua vida, né? Que você pratique o que Jesus descreve no Evangelho de Mateus, que quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, ela é verdadeiramente isso. O Evangelho ele não é composto de situações favoráveis, mas muitas vezes ele é composto de situações desfavoráveis no início, tá? Depois, evidentemente, conforme Cristo vai vivendo em você, você vai entendendo melhor o porquê de muitas coisas e o porquê muitas coisas que você considerava como sendo coisas que iriam te trazer algum mal, na verdade te trouxeram bem, te trouxeram um benefício. Então que hoje a gente fique com essa reflexão, tá bom? A idolatria, existe a idolatria a deuses, existe a idolatria a coisas, existe a idolatria até mesmo a outras pessoas, mas a pior de todas as idolatrias é aquela que não está nada longe de você, é a que está dentro de você, é a idolatria a si mesmo, é quando o seu eu sempre fala mais alto, é quando na sua vida você não procura saber, Jesus gosta, Jesus faria, Deus se agrada, como é que eu tenho que ser para agradar o meu Senhor? Mas sim você começa a usar, isso eu gosto, isso eu acho legal, isso eu vou tirar, isso não é para mim. Então isso é uma idolatria a si mesmo. Então nós precisamos tirar essa idolatria de nós, porque apenas quando derrubamos esse Deus, o Deus do eu, é que finalmente então Cristo começa a reinar em nossa vida. É que finalmente então a gente pode dizer sim, com certeza, Gálatas 2:20, que é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá bom? A você um grande e forte abraço e que essa
reflexão possa ser uma semente no seu coração. Até mais.